Ué, onde fica esse lugar? Yagami Ryosuke, você está dormindo durante a aula de novo! Saia e fique lá fora! Eu? Nara Shikamaru, você também sai com Yagami Ryosuke! É? Tá bom, tá bom. E aí, Ryosuke? Nós dois fomos punidos por dormir hoje. Nem tem nuvens direito hoje? Vou no banheiro. Então, agora eu sou Yagami Ryosuke? E este é o mundo de Naruto? Então eu já estou morto. Faz 10 anos que cheguei no mundo de Naruto. Mas por algum motivo, a memória de minha vida passada não havia sido despertada. Acho que foi devido ao despertar do sistema que a memória da minha vida passada despertou. E recuperei o controle desse corpo. Você está aí, sistema? Foi detectado que a memória da vida anterior do anfitrião foi despertada e o sistema está oficialmente vinculado. Iniciando o protocolo de sincronização. Aguarde. Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 1. Capítulo 1. Uá! Onde fica esse lugar? Uma pessoa acordou atordoada. Sentiu algo bater em sua cabeça. Estendeu a mão para tocar, mas então ouviu a risada de uma criança. Ele abriu os olhos e olhou ao redor, surpreso. Ele estava em uma sala de aula, cercado por um grupo de crianças pequenas que estavam olhando para ele e rindo. Havia também um homem com cara de bravo no pódio, gritando com ele. Yagami Ryosuke, você está dormindo durante a aula de novo. Saiam e fiquem lá fora. Yagami Ryosuke? Ele estava atordoado. De repente, muitas imagens começaram a passar pela sua mente. Inconscientemente, ele caminhou em direção à porta da sala de aula. No meio do caminho, um cara com um cachorrinho na cabeça de repente esticou a perna para provocá-lo. Ele olhou de relance para a criança e caminhou diretamente até ela. Nara Shikamaru, você também saia com Yagami Ryosuke. Assim que ele caminhou até a porta, o rugido furioso do professor veio da sala de aula atrás dele. Então, um garoto com cabelo encaracolado e olhar entediado saiu da sala de aula e ficou ao lado dele. Ryosuke, fomos nós dois que fomos punidos por termos que nos levantar novamente hoje. O garotinho com a cabeça de abacaxi olhou para as nuvens no céu com uma expressão entediada no rosto. Ah, sim, ele reagiu instintivamente. Ele sentia que sua mente ainda estava confusa, e sempre havia algumas imagens estranhas e familiares em sua mente, o que o impedia de se concentrar. Nara Shikamaru olhou para ele, provavelmente se perguntando por que Ryosuke estava um pouco carrancudo hoje. Mas ele não era uma pessoa falante. Dotado de uma mente inteligente, ele compreendeu desde cedo o que perguntar e o que não perguntar. Além do mais, isso é extremamente problemático. Uau! A nuvem de hoje parece um coelho. Nara Shikamaru ergueu a cabeça e continuou atordoado. Então, agora eu sou Yagami Ryosuke? Este é o mundo de Naruto? Neste momento, Yagami Ryosuke finalmente aceitou as memórias dos últimos 10 anos. Então eu já estou morto. Ele sorriu ironicamente. Há 10 anos ele chegou a este mundo de Naruto, mas por algum motivo, a memória de sua vida anterior não havia sido despertada. Até hoje, devido ao despertar do sistema, a memória de sua vida anterior finalmente despertou e ele recuperou o controle deste corpo. Você está aí, sistema? Yagami Ryosuke clamou em seu coração. Jin, foi detectado que a memória da vida anterior do anfitrião foi despertada e o sistema está oficialmente vinculado. O sistema não estava vinculado antes? Após alguns segundos. Jin, a vinculação está completa. Bem-vindo ao sistema de entrada de talentos. Finalmente terminei. Ryosuke perguntou impacientemente. Sistema, você tem alguma função? Este é o mundo de Naruto, então o fator de risco é extremamente alto. Além disso, Ryosuke ainda está em Konoha. Esta é a aldeia que será explodida por Pen alguns anos mais tarde. Ele não queria experimentar novamente a sensação da morte. Sem mencionar que é incerto se ele conseguirá sobreviver até o momento em que Pen atacar a vila. Afinal, ainda há o exame Chunin antes disso. Ryosuke não é um dos 12 originais de Konoha. Ele nem sequer se vê como um personagem na história original. Provavelmente ele nem chegou a se formar. Não. É preciso dizer que ele é um personagem de fundo, nem sequer um personagem secundário. É muito miserável. Os últimos 10 anos foram um desperdício.
Se o sistema e minhas memórias tivessem despertado antes, seria impossível que minha força atual estivesse tão fraca assim. Ryozuki não pôde evitar uma dor de cabeça ao pensar que seu eu de 10 anos não conseguia nem mesmo usar corretamente os ninjutsus mais básicos de nível acadêmico. O talento dele é péssimo, não é? Ou será que foi porque ele foi preguiçoso demais nos 10 anos anteriores? Afinal, um aluno que dorme na aula, ou é um aluno exemplar como Nara Shikamaru, que está ao lado dele, ou um canalha como Ryozuki. Assim, Ryozuki agora espera especialmente que o sistema que obteve possa ser mais poderoso. O ideal é que ele atinja o nível de força de um Kage antes do exame Chunin. Se for esse o caso, ele não morrerá tragicamente no plano de colapso de Konoha. Este sistema visa obter talentos de alta qualidade para o anfitrião, a fim de melhorar sua capacidade de sobrevivência neste mundo. O anfitrião pode converter feromônios biológicos de outras pessoas em talentos e obtê-los. O anfitrião tem uma chance por dia de converter entradas de talento, e o número de vezes por dia não pode ser acumulado. As entradas de talento podem ser equipadas ou desmontadas. Após a desmontagem, é possível obter uma certa quantidade de pontos de experiência. Os pontos de experiência podem ser usados para aumentar o nível das entradas de talento. Quanto maior o nível da entrada de talento, melhor o resultado. Feromonil biológico? Célula, tecido? Ele também pode conseguir entradas de talento? Essa entrada de talentos é poderosa? Anfitrião, você ainda tem um pacote de boas-vindas para resgatar. Deseja resgatá-lo? O sistema perguntou de repente. Resgate já. Resgate agora. Ryozuki pensou rapidamente. Kit de boas-vindas para iniciantes. Se o sistema não tivesse avisado, ele teria perdido a informação. Jin, parabéns ao anfitrião por abrir o pacote de presente para iniciantes e conseguir a entrada de talento Filho do Destino. Uma luz dourada brilhou diante de seus olhos. Ryozuki estava um pouco tonto com a luz dourada, mas no fundo ele estava muito feliz. Ouro geralmente significa alta qualidade e raridade. Só pelo nome, Filho do Destino já parece que será algo muito poderoso. Shua, à sua frente, um painel informativo se desdobrou automaticamente. Ryozuki olhou para cima. É Yagami Ryozuki. Entrada de talento? Filho do Destino, nível ouro, na lenda, você é o queridinho do destino, então sempre pode transformar o azar em sorte diante do perigo. A sorte está sempre com você, e sua força aumenta em 500% em todos os aspectos quando você enfrenta perigo fatal. Com mais 1000% de chance de seus inimigos também terem azar. Número de conversões, uma vez. Armazém de feromônios biológicos, nenhum item. Com certeza, merece ser uma entrada de talento de nível ouro. Esses atributos são incríveis. Ryozuki não conseguiu conter o suspiro de espanto ao ver as informações sobre a entrada de talento Filho do Destino. Isso é muito poderoso. Não só a força aumentará 5 vezes em todos os aspectos, como o inimigo também terá 10 vezes mais azar do que o normal. Ryozuki não pôde deixar de começar a lamentar por seus futuros inimigos. Pobres rapazes, espero que consigam aguentar. Capítulo 2. O sinal tocou no final da aula. Iruka no pódio organizou seus planos de aula e anunciou que a aula havia terminado. Ryozuki e Shikamaru parem de dormir durante a aula, entenderam? Caminhando até a porta e vendo as duas pessoas que ainda estavam sendo punidas, Iruka também falou com elas com seriedade. Na verdade, ele disse isso principalmente para Ryozuki, porque Shikamaru é um garoto inteligente e pertence ao clã Nara. Em Konoha, não existem muitos ninjas de família que sejam maus. Sem mencionar que Shikamaru também é o único filho de Nara Shikaku, o líder do clã Nara. Não é exagero dizer que ele vem de uma família rica. Mas Ryozuki é diferente, ele é apenas um plebeu, assim como o próprio Iruka. Então Iruka sabe o quão difícil é progredir sendo um plebeu. No início ele também era o último da turma, mas com seus esforços incansáveis, finalmente se tornou um Chunin. Portanto, o talento quase não importa. Mas o trabalho árduo é o mais importante. Caso contrário, mesmo que alguém tenha um bom talento, ele será desperdiçado. Se um ninja civil não se esforçar, jamais terá sucesso. Do ponto de vista de alguém que já passou por isso, Iruka estava pensando em Ryozuki, mas esse garoto parecia ter nascido com uma personalidade muito preguiçosa, e ele ou faltava às aulas ou dormia nelas. Em termos de estudos culturais, ele também é um pouco melhor que Uzumaki Naruto na turma, mas praticamente não há diferença entre o último e o penúltimo. Sem mencionar que na aula de combate propriamente dita, as notas de Ryozuki eram ainda piores que as de Naruto. Pelo menos o Naruto não é ruim fisicamente. Mas Ryozuki é o tipo de cara que é ruim em tudo. Iruka-sensei, eu não vou dormir de novo nunca mais, assegurou Ryozuki. Espero que você consiga fazer o que diz. Iruka balançou a cabeça, suspirou, virou-se e saiu. Obviamente, ele não acreditava na promessa de Ryozuki. Provavelmente porque essa era a promessa que ele ouvirá tantas vezes que já não se lembrava. Mas Ryozuki nunca cumpriu essa promessa. Se Iruka não tivesse sido sério e responsável, teria desistido de Ryozuki, que não era um bom aluno. Ryozuki, você está falando sério dessa vez? Shikamaru, que estava ao lado, perguntou de repente. Quando foi que eu não levei isso a sério? Disse Ryozuki. Shikamaru olhou para ele com um olhar indiferente. Última vez e última vez. Shikamaru listou diretamente as várias ocasiões em que Ryozuki havia dito as mesmas coisas. Ryozuki, desta vez estou falando sério. Ryozuki disse, estou prestes a me formar. Se eu continuar a fazer besteira, receio que não conseguirei me formar. É verdade. Shikamaru assentiu. Graduação. Se ele não se formar, com certeza sua mãe vai enrolá-lo até a morte, né? Mas isso é impossível. Para Shikamaru, graduar-se na escola ninja é fácil demais. Shikamaru, vamos almoçar no terraço. Shoji apareceu com uma enorme marmita e convidou Shikamaru. Tudo bem. Shikamaru acenou com a cabeça, cumprimentou Ryozuki e seguiu Shoji.
Ryosuke, que estava parado ali, hesitou por um momento, mas ainda assim não se apressou em pegar o bioferomonil dos dois. Ele ainda terá muitas oportunidades no futuro, mas só existe uma chance por dia de conseguir uma entrada de talento. As primeiras vezes devem ser usadas com sabedoria. Quem na escola ninja possui os bioferomônios mais adequados para transformar os talentos inscritos? Ryosuke imediatamente pensou em Uchiha Sasuke e Uzumaki Naruto. O primeiro é órfão da família Uchiha, possui sangue Uchiha e é a reencarnação de Indra. Este último possui o sangue da família Uzumaki em seu corpo. Ele nasceu com uma quantidade extremamente grande de chakra e uma vitalidade forte, sendo também a reencarnação de Asura. Essas duas pessoas são definitivamente os alvos preferidos de Ryosuke. Neste exato momento, Ryosuke viu Uchiha Sasuke almoçando na sala de aula, então ele pode ir direto tentar obter o bioferomonil dele. Os bioferomônios podem ser qualquer coisa, desde que carreguem substâncias celulares do alvo. O primeiro pensamento de Ryosuke foi cabelo. Pessoas normais perdem de 70 a 100 fios de cabelo por dia, e o cabelo é o bioferomônio mais fácil de se obter. Sasuke era muito fofo quando criança. Ryosuke murmurou algo para si mesmo, depois se virou e entrou na sala de aula. O assento dele ficava bem no final da fileira de Sasuke. Ryosuke fingiu voltar para o seu lugar e parou de repente ao passar por Sasuke. Há algo errado? Sasuke olhou para ele friamente. Desde que sua família foi exterminada por seu irmão mais velho, esse cara sempre teve essa aparência. O visual é o mesmo para todos. Você deixou cair sua caneta. Ryosuke se abaixou para pegar uma caneta do chão. Ele também pegou aleatoriamente um fio de cabelo minúsculo que estava na cadeira de Sasuke. Aqui. Ele lhe entregou a caneta. Isto não me pertence, respondeu Sasuke friamente. Oh sim, isto é meu. Ryosuke parecia ter acabado de perceber. Sasuke o encarou friamente. Ele sempre sentiu que esse Ryosuke tinha segundas intenções e pelo que ele acabou de dizer, teve a impressão de que a outra pessoa estava zombando dele. Será que foi uma ilusão? Sasuke pensou desconfiado. Não vou mais te incomodar. Após Ryosuke falar, ele voltou diretamente para o seu lugar. E Sasuke o observou retornar ao seu lugar, sentar-se, franzir a testa e desviar o olhar. Ufa! Sem suspeitas. Ryosuke soltou um suspiro de alívio em segredo, pensando que os olhos do pequeno Sasuke eram bastante assustadores. Essa sensação gélida, ele é realmente um Uchiha. Pensando consigo mesmo, Ryosuke também arrancou um fio de cabelo de Sasuke. Não deveria haver nenhum erro, certo? Ele murmurou algo para si mesmo, mas não hesitou em mover as mãos. Ele coletou o cabelo diretamente no depósito de bioferomônios do sistema e em seguida optou por transformá-lo. Tem certeza de que deseja converter o alvo em uma entrada de talento? Confirme, disse Ryosuke em silêncio. Jin, a transformação foi um sucesso. Parabéns ao anfitrião por ter conquistado a entrada de talento. Espírito da vingança, olhos amaldiçoados, ressentimento de Indra? Diante de seus olhos, um feixe de luz dourada brilhou mais intenso do que antes. Ryosuke inconscientemente estreitou os olhos. Ao mesmo tempo, ele também ficou surpreso. Sistema, não há apenas uma entrada de talento por conversão? Perguntou Ryosuke. O sistema nunca disse isso. O sistema respondeu. Existe mesmo algo tão bom assim? Ryosuke estava radiante. Neste caso, embora haja apenas uma conversão por dia, pode não haver apenas uma entrada de talento obtida. Meu Deus, como era de se esperar do Sasuke, existem 3 entradas de talento de nível ouro. Ryosuke ergueu a cabeça e olhou para Sasuke à sua frente. Seus olhos pareciam contemplar algum tesouro raro. Capítulo 3. Na classificação por níveis do sistema de admissão de talentos, o nível ouro já corresponde ao 5º nível. Abaixo do ouro existem 4 níveis, branco, verde, azul e roxo, que são sucessivamente progressivos. Além de entrada de talento de nível ouro, há também uma entrada de talento marcada com a palavra Deus. Ryosuke chamou isso de uma entrada de talento de nível divino. Atualmente a entrada de talento de nível ouro já é a entrada de talento mais importante que ele pode obter. E as 4 entradas de talento obtidas por Ryosuke são todas de nível ouro. A qualidade é realmente alta. É Yagami Ryosuke. Entrada de talento? Filho do destino, nível ouro. Na lenda, você é o queridinho do destino. Você sempre consegue transformar o azar em sorte diante do perigo. A sorte está sempre com você. Ao se deparar com perigo fatal, a força em todos os aspectos aumenta em mais 500%. Mais 1000% de chance de seus inimigos terem azar. Espírito da vingança, nível ouro, você é um vingador, e é imparável no caminho da vingança. Eficiência de refinamento de chakra mais 1000%. Poder de ninjutsu mais 500%. Olhos amaldiçoados, nível ouro. Seus olhos são amaldiçoados pelo mundo, mas o mundo é ignorante. Como ele conhece seu talento? Obtenha o Sharingan com sangue Uchiha, eficiência do despertar ocular mais 1000%. Poder ocular mais 500%. Ressentimento de Indra nível ouro. A Indra está ressentido devido à preferência de seu pai por Asuras, e seu ressentimento é incomparável. Poder ocular mais 500%. Tamanho do corpo do Susanoo mais 500%. Poder da técnica ocular mais 500%. Chakra mais 1000%. Número de conversões, 0 vezes. Armazém de feromônios biológicos, nenhum item. As 3 novas entradas de talento de nível ouro estão quase todas relacionadas ao Sharingan, o Kekkei Genkai da família Uchiha, com exceção de espírito de vingança. Essa habilidade aprimora a eficiência do refinamento de chakra e o poder do ninjutsu, e não tem relação alguma com o Kekkei Genkai. Mas essa entrada de talento não é nada mal. Com uma eficiência de refinamento 10 vezes maior, Ryosuke, um plebeu, também pode possuir uma enorme quantidade de chakra.
Com 5 vezes o poder do ninjutsu, até mesmo uma técnica de grande bola de fogo comum pode causar mais danos do que as balas de chamas do dragão de fogo. Ninjutsu de nível C terá o poder de um ninjutsu de nível A. A habilidade Olhos Amaldiçoados não só permitiu que Ryozuki, que originalmente era apenas um plebeu com talento medíocre, obtivesse o Sharingan, mas também a Kekkei Genkai Uchiha. Ele não será como ataque Kakashi, que só consegue manter o Sharingan ativado para sempre e não consegue desativá-lo. E com uma eficiência 10 vezes maior no despertar dos olhos, Ryozuki precisa de apenas 1/10 da estimulação mental de um membro normal da família Uchiha, ou até menos para despertar seus olhos. E em todo o caminho até o Mangekyou, ele não encontrará nenhum obstáculo. Afinal, 10 vezes mais eficiente é um absurdo. Além disso, observa-se um aumento de 5 vezes na potência dos olhos. O motivo pelo qual a técnica ocular do Mangekyou Sharingan é poderosa reside no suporte do poder ocular. A técnica ocular do Mangekyou consome muita energia ocular. Quanto mais forte a técnica, mais energia ocular ela consome. E quando a capacidade de autorredução ocular se esgota, os olhos perdem a luminosidade e a pessoa fica cega. E não se pode dizer que o Mangekyou de Ryozuki seja comparável ao Mangekyou eterno, mas é definitivamente muito mais forte do que o Mangekyou normal. Com tanta energia ocular, mesmo com a mesma eficiência de recuperação, a recuperação da energia ocular de Ryozuki será mais rápida do que a de outros Uchihas. Por exemplo, se todos eles recuperarem 0,1% do poder ocular em 1 hora. Um Uchiha comum só poderá recuperar 1 ponto em 1 hora se tiver 1000 pontos de poder ocular total, mas Ryozuki poderá recuperar 6 pontos em 1 hora com 6.000 pontos de poder ocular total. Sem mencionar que a última entrada de talento, Ressentimento de Indra, adicionou mais 500% de poder de pupilo ao Ryozuki. Com isso, o poder ocular de Ryozuki é 11 vezes maior que o dos outros Uchihas. Outros recuperam 1 ponto por hora, e ele recupera 11 pontos. Não levaria apenas 1 ou 2 horas para a potência ocular consumida por uma técnica de fotocoagulação se recuperar? Para o Mangekyou normal, o limite superior do poder ocular diminuirá gradualmente se a técnica ocular for usada em excesso. Mas se o Mangekyou de outros Uchiha os deixará cegos em 1 ano, Ryozuki, que tem um limite superior maior, pode durar 11 anos. 11 anos depois, Ryozuki ainda não teria encontrado uma maneira de despertar o Mangekyou eterno? Então seria uma vergonha para ele ter um sistema. Além do poder dos pupilos, o Ressentimento de Indra possui outros 3 atributos. Um deles aumenta o tamanho de Susanoo em 5 vezes. Originalmente, o Susanoo já era enorme o suficiente. Para ninjas comuns, já era uma muralha intransponível. Agora 5 vezes mais? Isso abre caminho para que outros sobrevivam? Felizmente ninguém sabe. Caso contrário, as 5 principais aldeias ninja decidiriam coletivamente matar Ryozuki antecipadamente. Afinal, eles não permitiriam a existência de um personagem tão poderoso neste mundo. Se o tamanho do corpo de Susanoo aumentasse 5 vezes, já seria demais, mas se o segundo atributo, o poder da técnica ocular, aumentasse 5 vezes, seria ainda mais assustador. Originalmente, a técnica ocular do Mangekyou Sharingan já era notoriamente poderosa. Itachi pode facilmente matar Kakashi com o Tsukuyumi. A manobra de Shizui, Kotomatsukami, deixou os altos funcionários de Konoha extremamente amedrontados. O Kamui de Obito é ainda mais aterrorizante por estar relacionado ao campo espacial. Com ele fica invencível por 5 minutos, e o outro olho também é extremamente poderoso. Ele pode teletransportar diretamente objetos à vista para o espaço Kamui. Até mesmo o orbe da busca da verdade pode ser teletransportada diretamente. Embora existam também técnicas para pupilas que não são tão eficazes, mas a maioria delas é bastante forte e muito incompreensível. E isso ainda é normal. Se a potência fosse aumentada em 5 vezes, isso não seria algo extraordinário? Essa entrada de talento é poderosa demais. É realmente uma entrada de talento com o nome de Indra, muito forte. Ryozuki não pôde deixar de admirar em seu coração. Quanto ao aumento final de 10 vezes o chakra, diante desses atributos de entrada para talentos, parece um pouco comum. Capítulo 4. Ryozuki resumiu como as 3 entradas de talento que recebeu de Sasuke o aprimoraram no geral. 10 vezes a eficiência do refinamento de chakra, 5 vezes o poder do ninjutsu, sangue Uchiha, 10 vezes a eficiência do despertar ocular, 10 vezes o poder ocular, 5 vezes o tamanho do Susanoo, 5 vezes o poder da técnica ocular e 10 vezes a quantidade de chakra. Os atributos da entrada de talento Filho do Destino são diferentes. O primeiro atributo é ativado ao se deparar com perigo fatal, e aumenta a força em 5 vezes em todos os aspectos. O segundo tem pouco a ver com o próprio Ryozuki. O objetivo principal é atingir esses inimigos, tornando-os mais azarados, fazendo com que pisem em cocô de cachorro ao sair, escorreguem e caiam, além de outras operações rotineiras semelhantes. De modo geral, parece que não é tão intuitivo quanto a melhoria das 3 entradas de talento que ela acabará de obter, mas um aumento geral na força já é surpreendente. Quanto à ativação apenas em situações de perigo fatal, Ryozuki olhou para uma formiga que estava rastejando no chão. Se eu fosse picado por essa formiga e por acaso ela estivesse carregando um vírus mortal, eu não estaria condenado. Ryozuki refletiu repetidamente sobre isso em seu coração. No segundo seguinte, ele sentiu um poder extraordinário surgir em seu corpo, espalhando-se instantaneamente por todo ele. Não se trata apenas de sua condição física ter melhorado várias vezes. Até mesmo a quantidade lamentavelmente pequena de chakra no corpo de Ryozuki aumentou instantaneamente.
Com certeza. Os olhos de Ryosuke brilharam e ele não conseguiu conter o riso. Ele estava pensando agora mesmo. Como se determina esse perigo fatal? Será que isso poderia ser julgado a partir de seu conceito subjetivo? Portanto, ele imaginou intencionalmente algo aparentemente pequeno e comum como particularmente perigoso. Como se pudesse perder a vida por causa disso a qualquer momento. Dessa forma, o atributo de entrada de talento do Filho do Destino foi ativado por Ryosuke. Força geral aumentada em 5 vezes. Originalmente a força de Ryosuke não era nem mesmo comparável à de um genin. Após ter sua força aumentada em 5 vezes em todos os aspectos, Ryosuke sente que derrotar um genin é quase como derrotar uma criança. Isso ocorre porque ele não aprendeu nenhum ninjutsu, e seu próprio taijutsu também é extremamente fraco. Se ele praticasse bem algumas técnicas de ninjutsu e usasse os atributos da habilidade de entrada para despertar seus olhos com sucesso, sua força seria muitas vezes maior do que agora. Após comer o almoço que havia trazido, Ryosuke encontrou um lugar isolado para se sentar e descansar. Aproveitando que ainda havia tempo no intervalo do almoço, Ryosuke planejou despertar o Sharingan primeiro. Despertar o Sharingan pode ser algo muito difícil para outros Uchihas, mas para Ryosuke, que possui o talento, Olhos Amaldiçoados, é apenas uma questão de tempo. Após certificar-se de que não havia ninguém por perto, Ryosuke fechou os olhos e começou a relembrar as diversas obras literárias trágicas que havia lido em sua vida anterior e as cenas tristes desses animes. Ao relembrar o passado, Ryosuke não conseguiu conter as lágrimas. E sob suas pálpebras fechadas, naquele momento, as pupilas gradualmente ficaram vermelhas como sangue. E um pequeno tomoe preto girou lentamente e começou a se solidificar. 1 minuto depois, Ryosuke parou e estendeu a mão para tocar os olhos. Seus olhos estavam frios, como se uma onda de energia estivesse se acumulando neles. Isso deve ser o poder ocular do Sharingan. O poder ocular não desperta apenas com o despertar do Mangekyou. Na verdade, o poder ocular se manifesta desde o despertar do Sharingan. A questão é que, comparado ao Mangekyou, até mesmo o poder ocular do Sharingan de 3 tomoes é muito escasso. E nesse momento, Ryosuke pôde sentir claramente o poder ocular contido em seus olhos. Isso porque ele tem a bênção de 2 entradas de talento, e o poder de seus olhos foi obviamente sentido, já que aumentou 10 vezes. Tomoe único? Não é suficiente. Em apenas 1 minuto, ele despertou o Sharingan. Ele não é muito melhor que o Sasuke, que nem sequer despertou um Sharingan de 3 tomoes depois de ver toda a sua família ser assassinada? Mas brincadeiras à parte, o potencial de Sasuke ainda é muito grande. Além disso, mesmo que Sasuke lhe forneça 3 entradas de talento de nível ouro, Ryosuke ignorará aquelas cenas famosas em que Sasuke fingiu ser o mais forte, mas foi imediatamente derrotado. Continuar. Ryosuke guardou o pequeno espelho, fechou os olhos novamente e começou a recordar com mais profundidade. O sol se transformando em uma rosquinha, a lua se transformando em uma rosquinha, a terra se transformando em uma pizza. Uma imagem após a outra continuava a surgir na mente de Ryosuke. Sob as pálpebras, o tomoe negro girava descontroladamente. Em breve passou de 1 tomoe para 2 tomoes. Em seguida, a velocidade de rotação diminuiu gradualmente. O terceiro tomoe, que acabará de mostrar um vestígio, não se condensou completamente no final, mas desapareceu novamente após a velocidade de rotação diminuir. 2 minutos. Ryosuke contava mentalmente o tempo em silêncio. Então ele pegou o pequeno espelho e olhou nos próprios olhos. Os olhos esquerdo e direito continham 2 tomoes. Não é nada mal conseguir despertar o Sharingan de 2 tomoes em 3 minutos. Os lábios de Ryosuke se curvaram num sorriso. O despertar bem-sucedido dos 2 tomoes Sharingan aumentou consideravelmente a força de Ryosuke. Em primeiro lugar, temos os chakras. O chakra da família Uchiha está basicamente relacionado ao número de tomoe no Sharingan. Mas é diferente se você não abrir os olhos. Falando em despertar dos olhos, basicamente despertar um único tomoe torna alguém da elite entre os genin, 2 tomoes o tornam um Chunin de elite. E os membros do clã Uchiha que despertaram o Sharingan de 3 tomoes quase todos têm a força de um Jounin de elite. E Ryosuke conseguiu despertar os 2 tomoes do Sharingan. Nesse momento o chakra no corpo também mudou do nível original, que era muito inferior ao de um genin, para um nível próximo ao de um Chunin, além de um aumento de 10 vezes. O chakra em seu corpo supera em muito da maioria dos Chunin. Chegou ao ponto em que está perto de ser Jounin. Se um Jounin possui uma unidade de chakra, ele tem aproximadamente 0,8 unidades. Embora ataque Kakashi seja um Jounin de elite, seu Sharingan o prejudica consumindo uma certa quantidade de chakra a cada instante. Portanto, o chakra de Kakashi sempre foi escasso. Se não houvesse a resistência do Sharingan, o chakra de Kakashi não estaria tão baixo. Pode-se dizer que seu sucesso também se deve ao Sharingan, e seu fracasso também se deve ao Sharingan. Mas como um presente de Uchiha óbito para Kakashi antes de morrer, Kakashi jamais removerá esse olho, aconteça o que acontecer. Capítulo 5. Com o despertar de 2 tomoes Sharingan, além de um aumento de 10 vezes no meu chakra, minha quantidade atual de chakra está praticamente no nível de um Jounin. Na minha idade, com exceção de pouquíssimas pessoas, não há ninguém que tenha o meu nível de chakra. Ryosuke sentiu com satisfação a abundância extrema de chakra em seu corpo. Este chakra era muito mais complexo do que o anterior, de magnitude completamente diferente. Além disso, o benefício de despertar o Sharingan de 2 tomoes não se limita ao aumento da quantidade de chakra. Ao mesmo tempo, também permite que Ryosuke use o Sharingan para copiar as técnicas de taijutsu e ninjutsu de outras pessoas.
Assim como Kakashi, o ninja copiador que afirma ter copiado milhares de ninjutsus. Não seria por causa do Sharingan? Antes eu nem conseguia usar bem a técnica dos 3 corpos, mas esse tipo de talento medíocre agora se foi para sempre. A técnica dos 3 corpos que ele não conseguia usar bem antes, agora pode ser usada livremente por Ryozuki. É principalmente o sangue do clã Uchiha que aprimora seu talento. Embora não se possa dizer que seu talento tenha atingido o nível de Itachi, mas seu talento ao menos atingiu o nível de um Uchiha normal. Não é ótimo, mas também não é ruim. O intervalo para o almoço ao meio-dia terminou. Ryozuki voltou para a sala de aula e sentou-se em seu lugar. Ryozuki, você quer ir ao rio brincar comigo depois da aula hoje à tarde? Nesse momento, um garotinho que estava ao lado dele se aproximou e perguntou. Essa pessoa é o colega de carteira de Ryozuki. Assim como o Ryozuki anterior, ele também é um personagem secundário sem importância. Em termos de relacionamento, não é ruim, é apenas um relacionamento normal entre colegas de classe. Não, vou treinar depois da aula. Ryozuki recusou o convite da outra parte. Treinar? Você? A outra pessoa olhou para ele com uma expressão surpresa. Parece difícil de acreditar que alguém tão preguiçoso quanto Ryozuki tomaria a iniciativa de praticar. Ryozuki não queria falar com esse cara. Que expressão é essa? Ele é Ryozuki, e será um novo homem no futuro. Ele era muito preguiçoso no passado. Obviamente ele não tem talento, e ainda não sabe como se esforçar. Não é de admirar que ele tenha se tornado um personagem secundário que nem sequer tinha um nome próprio. A primeira aula da tarde é de conhecimentos teóricos. Ryozuki estava prestando atenção na aula a princípio, mas depois de ouvir tudo, não conseguiu evitar olhar pela janela. Uau! Essa nuvem parece um pãozinho. É. Falando em pãezinhos recheados cozidos no vapor, ele de repente ficou com um pouco de fome? Ryozuki tocou a barriga, sentindo um pouco de fome. É possível que ao meio-dia, como ele despertou o Sharingan, todo o almoço que ele havia comido tenha sido consumido. Por isso ele ficou com fome tão rápido. A propósito, as escolas ninja ainda ensinam esse tipo de coisa? Tem certeza de que é isso que uma criança de 10 anos deveria aprender? Ryozuki olhou de relance para o gráfico parabólico no quadro negro. Nesse momento, Iruka estava explicando a eles a aplicação teórica do Shuriken. Mas a questão é, não é tudo baseado em intuição? Ele não sabe que Itachi aprendeu essas coisas, mas sua habilidade em arremessar shurikens não está no mesmo nível que a de um ninja típico. Esquece, eu não vou aprender esse tipo de coisa. Ryozuki desistiu de entender o significado daquele monte de parábolas e daqueles números. É claro que não foi porque ele descobriu que não conseguia entender, mas isso é realmente inútil. Lançar um shuriken? Não bastaria ter mãos. Após a primeira aula da tarde, Ryozuki encontrou Hinata na fileira de assentos ao lado. Hinata, de 10 anos, parece pequena e fofa. Ryozuki sentiu um forte desejo de estender a mão e acariciar seus cabelos azul arroxeados. Felizmente ele se conteve. Caso contrário, ele certamente seria considerado um pervertido. Ei, eu vou te devolver. Ryozuki entregou o pequeno espelho que havia emprestado a Hinata. Ah, ok. Hinata pegou o espelho timidamente com suas pequenas mãos e não ousou olhar para ele de cabeça baixa. Obrigado. Ryozuki agradeceu. Não, de nada. A voz estava muito baixa, ele quase não conseguia ouvi-la claramente. Ryozuki lamentou em silêncio. Até o momento, a personagem Hinata é realmente introvertida demais. Ele se perguntava como ela havia chegado a ser assim. Parece que ela é assim desde criança, não é? Por falar em meio ambiente, a Anabi não é bastante extrovertida? Talvez esteja relacionado a alguma experiência da infância. Afinal, ela foi sequestrada por ninjas de Komogakuri aos 3 anos de idade. Ter passado por esse tipo de experiência na infância certamente deixa algum trauma psicológico. No entanto, Hinata é realmente gentil. Ela é simplesmente tímida demais para olhar para as pessoas. Ryozuki pensou consigo mesmo. Talvez Ryozuki tenha ficado parado por tanto tempo que Hinata não conseguiu evitar corar. Ryozuki há mais alguma coisa? Hinata, que estava um pouco envergonhada, também se encorajou a perguntar. Não, eu só acho a Hinata fofa, disse Ryozuki com um sorriso. Que fofo, que fofo. Essas palavras ecoaram na mente de Hinata muitas vezes. Seu rosto estava ficando cada vez mais vermelho visivelmente. Ryozuki, você está falando bobagens? O que tem de fofo nisso? Eu nem. Hinata hesitou e gaguejou tanto que nem conseguia falar com clareza. Ryozuki percebeu que já era o suficiente. Se isso continuar, Hinata provavelmente demonstrará sua habilidade única de desmaiar no mesmo lugar. Parece que alguém está me chamando, vou embora primeiro. A propósito, obrigada pelo espelho. Ryozuki simplesmente inventou uma desculpa e escapuliu. Ele ia comprar algo para comer e satisfazer seu estômago. Caso contrário, ele morreria de fome. Com apenas 10 anos de idade, ele está em fase de rápido crescimento, então não pode se deixar morrer de fome. Se ele estiver desnutrido como Naruto, será uma situação terrível. Ryozuki, você mentiu de novo. Hinata olhou para as costas de Ryozuki enquanto ele saía correndo da sala de aula e murmurou algo baixinho. Capítulo 6. Por volta das 16 horas, a escola ninja acabou. Ryozuki cumprimentou alguns amigos da turma com quem tinha um bom relacionamento e, em seguida, saiu correndo da escola com sua pequena mochila. A Vila Konoha é chamada de vila, mas na verdade não é pequena. Ryozuki voltou para casa trotando em cerca de 6 ou 7 minutos. Voltei. Ryozuki, ao entrar, trocou os sapatos por chinelos de quarto, jogou a pequena mochila escolar sobre a mesa e correu diretamente para o pátio. Você voltou? Gostaria de um lanche? Na cozinha, Yagami Mizuki, que já estava preparando o jantar, colocou a cabeça para fora e perguntou com um sorriso. Não, mãe, vou treinar no quintal.
Ryosuke respondeu prontamente e correu para o quintal. Esta criança. Mizuki balançou a cabeça com um sorriso e continuou a trabalhar na cozinha. Ryosuke só tem um dos pais nesta vida. Seu pai morreu quando ele tinha 5 ou 6 anos de idade por causa de uma missão considerada perigosa. Desde então ele vive com sua mãe Mizuki. Mãe e filho também dependem um do outro. Mizuki é uma chunin médica que geralmente trabalha no hospital de Konoha. Não estamos em tempo de guerra e o trabalho no hospital não está muito intenso. Por isso, ela sai do trabalho bem cedo. A família de Ryosuke não é rica, mas também não é pobre. Ambos os pais são ninjas, e o pai dele era um jounin especial antes, e as recompensas por realizar missões não são baixas, e sua família ainda tem algumas economias. Portanto, os primeiros 10 anos da vida de Ryosuke foram, na verdade, bons. É que o talento dele era muito comum, e ele era preguiçoso. Por isso, sua força era tão lamentavelmente fraca. Mas isso agora é coisa do passado. A memória de sua vida anterior foi despertada, e Ryosuke definitivamente não continuará a comer, dormir e esperar a morte como no passado. No quintal, Ryosuke chegou a uma grande árvore plantada no quintal. Vamos treinar o controle do chakra primeiro. Afinal, meu chakra aumentou muito de repente. Embora eu tenha o Sharingan, então meu chakra não está completamente incontrolável, mas meu controle sobre ele ainda está longe de ser excelente. O ninja pode não possuir nenhum ninjutsu poderoso, mas seu controle de chakra deve ser excelente. Caso contrário, suas 3 unidades de chakra não serão capazes de exercer o efeito de uma unidade de chakra de outros ninjas. Se o controle de chakra for ruim, as outras 2 unidades e meia de chakra provavelmente serão desperdiçadas diretamente. Além disso, certos ninjutsus exigem muito controle de chakra. Os mais típicos são o ninjutsu médico e o Rasengan. A mãe de Ryosuke é uma ninja médica, então há muitos pergaminhos em casa sobre como melhorar o controle de chakra. É que o Ryosuke era muito preguiçoso no passado, sem falar na quantidade de chakra que ele tinha naquela época. Provavelmente não chegava nem a 1/3 do nível de um genin. Com tão pouco chakra, ele não precisava praticar o controle de chakra. Vamos começar subindo em árvores. Eu me lembro do Naruto e dos outros fazendo isso. Em pé diante da grande árvore, Ryosuke começou a subir com cautela. Primeiro ele pisou no tronco da árvore com um pé, depois usou o chakra para fixar o pé no tronco e em seguida, tentou levantar o outro pé para pisar no tronco. Mas assim que levantou o outro pé, caiu direto no chão com um estrondo. Ai! Ryosuke esfregou a cabeça. Tudo é difícil no começo, continue, consolou a si mesmo. Ele então se levantou e continuou tentando. Sem perceber, Ryosuke já estava tentando subir em árvores no quintal havia mais de 1 hora. Desde o início, quando ele não conseguia dar nenhum passo para frente, agora ele já consegue dar 3 passos para cima. Ryosuke, está na hora de comer. Nesse momento, Mizuki, que estava no quarto, também veio chamar Ryosuke para comer. Já vou, mãe. Ryosuke enxugou o suor da testa e olhou para a árvore à sua frente. Vamos tentar novamente depois de comer. Uma pessoa não se torna forte da noite para o dia. Ryosuke não esperava se tornar um mestre no controle de chakra em apenas um dia. E quem sabe, no futuro ele consiga obter títulos relacionados ao controle dos chakras. Não seria mais eficaz praticar então? Após voltar para tomar banho, Ryosuke foi até a mesa de jantar. Vou começar agora. Do outro lado, Mizuki sorriu e olhou para o filho à sua frente. Coma mais para que você possa crescer alto e forte. Quanto a Ryosuke, seu filho, Mizuki não esperava que ele alcançasse muito. Contanto que ele possa crescer em segurança, casar-se com uma moça doce e dar-lhe 1 ou 2 netos, ou algo assim, ela ficará satisfeita. Mizuki, que também é uma ninja, está bem ciente dos perigos da profissão ninja. O pai de Ryosuke morreu em missão. Portanto, mesmo que seu filho não demonstrasse nenhum talento excepcional, Mizuki não ficou nada desapontada. Ela ficou até um pouco feliz. Dessa forma, seu filho não precisaria realizar essas tarefas perigosas quando crescesse. Diferentemente de seu pai, por ser um jounin especial, ele tinha que realizar tarefas mais perigosas. Mãe, coma mais também, você emagreceu ultimamente. Ryosuke não achou estranho chamar a mulher à sua frente de mãe por causa do despertar de memórias de sua vida passada. Pelo contrário, como sua mente amadureceu, ele se tornou mais capaz de compreender a dificuldade de Mizuki. Sob as luzes, mãe e filho encerraram o jantar em um ambiente acolhedor. Após o jantar, Ryosuke voltou primeiro para o quarto para praticar ninjutsu, mas o ninjutsu que ele conhece atualmente é apenas a técnica dos 3 corpos. Após praticar e treinar algumas vezes até se tornar totalmente proficiente, Ryosuke pegou um pergaminho de ninjutsu que estava ao seu lado. Este é o pergaminho de ninjutsu deixado por seu falecido pai. Como um jounin especial, o pai de Ryosuke também deixou um grande legado durante sua vida. Entre eles, encontram-se pergaminhos de vários ninjutsu. São principalmente técnicas de ninjutsu de liberação de água, pois o atributo de chakra de seu pai era água, e ele também era bom em liberação de água e esgrima. Portanto, entre esses pergaminhos de ninjutsu, existem 3 ninjutsu de liberação de água, 2 de rank C e 1 de rank B. Nem todos os ninjas são como Kakashi, que dominou milhares de ninjutsus com facilidade. Caso contrário, Kakashi não seria tão famoso no mundo ninja por isso. A maioria dos Chunin pode conhecer apenas 1 ou 2 ninjutsus de nível C. Na maioria das vezes, o ninjutsu é a jogada crucial para determinar o resultado, e eles não o utilizam com facilidade. E um jounin especial como o pai de Ryosuke domina ainda mais o ninjutsu, mas os ninjutsus que ele dominava não eram muito avançados. Afinal, seu pai era um ninja civil e não tinha quase nenhum recurso. Ninjutsu de liberação de água de rank C. Isso não deve ser difícil de aprender. Ryosuke olhou para o pergaminho de ninjutsu em sua mão, pensando que, com seu talento aprimorado, não deveria ser difícil aprender um ninjutsu tão complexo.
Capítulo 7. A propósito, não sei qual é o meu atributo de chakra. Será que tenho algum atributo de água? Pensando nisso, Ryosuke também abriu imediatamente a gaveta da escrivaninha ao lado dele e encontrou uma caixa que continha um papel para teste de chakra e alguns outros itens pequenos. Ryosuke pegou o papel do teste de chakra, apertou-o na mão e transferiu seu próprio chakra para ele. Na sequência das ações de Ryosuke, também houve uma reação neste teste de chakra. Primeiro, o papel de teste ficou molhado do lado esquerdo, depois o lado direito queimou diretamente e, finalmente, este papel de teste de chakra se partiu ao meio. Água, fogo e vento, pensou Ryosuke. Os atributos da água e do vento devem ser inatos nele. Quanto ao atributo fogo, há uma grande probabilidade de que tenha sido adicionado depois que ele obteve o sangue da família Uchiha. Afinal, a especialidade do clã Uchiha é a liberação de fogo, e quase todos os Uchihas possuem o atributo de chakra do fogo. 3 atributos, está bom, murmurou Ryosuke. Embora ele não possua um chakra de 5 atributos, faltam apenas 2. Além disso, está Konoha. Os recursos relacionados à liberação de fogo, liberação de vento e liberação de água são os mais proeminentes aqui. Em contraste, a liberação terrestre e a liberação relâmpago são relativamente de nicho. Então vamos ver quanto tempo levo para aprender esse ninjutsu com meu talento aprimorado. Embora o Sharingan de 2 tomoes possa ser usado para copiar um ninjutsu diretamente, Ryosuke ainda não teve uma oportunidade adequada para fazê-lo. Embora haja muitos ninjas treinando no campo de treinamento de Konoha, a maioria deles são genin. O que eles praticam é basicamente taijutsu, arremesso de shuriken e coisas do gênero. Para praticar ninjutsu de verdade, ele pode precisar ir a algum campo de treinamento de alto nível para se deparar com ele. Mas esse tipo de campo de treinamento não é acessível a todos. Ryosuke, um estudante de uma escola ninja, obviamente não possui essa qualificação. Neste estágio, não há realmente uma boa maneira para Ryosuke copiar o ninjutsu de outras pessoas. Por enquanto, ele só pode confiar em seu próprio talento para aprender. No quintal, Ryosuke pegou uma grande bacia com água e a colocou no chão à sua frente. Vamos começar. Ryosuke respirou fundo, e em seguida fez selos com as mãos, mas seus movimentos estavam um pouco enferrujados, o que tornou o processo de criação dos selos um pouco lento. Liberação de água, técnica da bacia da cascata. Ele gritou alto, cheio de ímpeto. Mas não adiantou. A água na bacia à sua frente não agitava nenhuma onda. Até mesmo a expressão séria de Ryosuke se refletia na água. Ryosuke, que estava posando, de repente sentiu um pouco de vergonha. Uma rajada de vento noturno soprou, e ele sentiu um arrepio na nuca. Nesse momento, Mizuki, que estava parada não muito longe dali, não conseguiu conter o riso. Mãe, não atrapalhe meu treino. Ryosuke corou e gritou. Que vergonha! A mãe dele deve ter visto o jeito como ele gritou o nome do filme agora há pouco. Nesse momento, Ryosuke desejou poder cavar um buraco fundo e se enterrar ali mesmo. Ok, eu não vou assistir. Mizuki olhou para o rostinho adorável do filho com um sorriso, depois se virou e voltou para casa sorrindo. A tentativa de agora não conta. Deve ser porque não estou familiarizado com os selos. Desta vez, vou me familiarizar com os selos primeiro antes de tentar executar o ninjutsu. Ryosuke fez um balanço da experiência de seu fracasso anterior, sentou-se de pernas cruzadas e planejou praticar os selos de acordo com a ordem dos selos no pergaminho de ninjutsu. Então, durante a próxima meia hora, Ryosuke treinou como fazer os selos com as mãos de forma rápida e constante. Após mais de meia hora de prática, Ryosuke sentiu que havia se tornado bastante proficiente na formação de selos. Então ele se levantou novamente com uma expressão séria e rapidamente fez selos com as mãos. Na verdade, ele não era tão rápido assim, conseguia fazer apenas cerca de 2,5 selos por segundo. É incomparável à velocidade de mãos daqueles jounin. Mas na escola ninja, onde a velocidade das mãos é lenta, ele consegue ficar entre os 5 melhores. Liberação de água, técnica da bacia da cachoeira. Ryosuke gritou bem alto. Dessa vez, a água na bacia à sua frente finalmente se moveu um pouco. É que simplesmente não houve muita movimentação. A água oscilou algumas vezes, criando uma pequena correnteza, e depois desapareceu. A água nem sequer transbordou para fora da bacia. Tente novamente. Ryosuke não parou. Ele prosseguiu e tentou novamente. Repetidamente. Confiante na grande quantidade de chakra que possuía, Ryosuke praticou esse ninjutsu repetidamente. Finalmente, quando mais da metade do chakra em seu corpo foi consumida, Ryosuke conseguiu executar um ninjutsu de liberação de água completo. De repente, um jato de água saiu da bacia num instante, percorreu mais de 10 metros em linha reta e atingiu a parede do quintal. Sucesso! Os olhos de Ryosuke brilharam. Ele correu imediatamente feliz para ver se a parede havia sido quebrada. Como se viu, Ryosuke estava definitivamente pensando demais. Embora tenha executado o ninjutsu com sucesso, este não possuía muito poder, pois ele era um iniciante. Isso ainda se deve ao aumento de 5 vezes. Caso contrário, provavelmente não seria muito melhor do que ele urinar na parede. Afinal, acabei de aprender, então é normal ser fraco, consolou-se Ryosuke. E o primeiro passo já foi dado. O próximo passo é perseverar na prática. Ele acredita que será capaz de treinar esse ninjutsu de liberação de água a ponto de não ser pior do que o ninjutsu de liberação de água de outros ninjas. Nesse momento, com um aumento de 5 vezes, o poder provavelmente será comparável ao de um ataque de água de rank A, certo? Liberação de água de nível C com o efeito de uma liberação de água de nível A. Ele se sentiu empolgado só de pensar nisso. Está quase na hora de terminar o treino de ninjutsu hoje, vamos continuar praticando escalada em árvores. Foi muito difícil para mim praticar ninjutsu de nível C, o que também está relacionado ao meu fraco controle de chakra.
Se meu controle de chakra fosse melhor, a prática de ninjutsu me daria o dobro do resultado com metade do esforço. Pensando consigo mesmo, Ryosuke voltou para a grande árvore no quintal. Ele continuou o treinamento de escalada em árvores antes do jantar. Ele treinou até às 11 horas da noite. Então Mizuki apareceu e disse para ele descansar. Ryosuke saiu do pátio com um sentimento de insatisfação. E neste momento, Ryosuke já consegue subir 4 ou 5 degraus na árvore, o que não é um mau progresso. Capítulo 8. Na manhã seguinte, Ryosuke tomou café da manhã, pegou a lancheira que Mizuki preparou para ele e saiu para a escola. Ele não dormiu muito bem na noite passada, principalmente por causa da sua empolgação. Ele adormeceu muito tarde. Ainda estava um pouco sonolento e bocejava o tempo todo. Estou com tanto sono que não consigo mais ficar acordado até tarde, murmurou Ryosuke, sonolento. Nesse instante, ele esbarrou repentinamente em algo macio. Ryosuke, que ainda era criança, quase perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Criança, você está bem? Uma mão delicada o agarrou e então uma voz suave surgiu. Ryosuke sentiu-se imediatamente revigorado. Ele olhou para a mulher à sua frente. A mulher à sua frente tem longos cabelos negros, usa uma bandana ninja na testa e possui olhos vermelhos que brilham com a suave luz feminina. Ela não era magra, mas também não era gorda. Ela estava em boa forma e principalmente era de mente aberta. Um único olhar para ela foi suficiente para ele ter certeza de que seu futuro filho definitivamente não passaria fome. Yui Kurenai. Ryosuke murmurou silenciosamente o nome da mulher em seu coração. Qual é o problema? Está doendo? Kurenai olhou para o garotinho fofo à sua frente, preocupada com o menino em quem havia esbarrado agora há pouco. A culpa também foi dela. Ela estava com muita pressa para ir embora e não viu, o que fez com que os dois se esbarrassem. Não, não dói. Ryosuke balançou a cabeça e disse. A irmã mais velha é uma ninja? Como ele agora é uma criança de 10 anos, Ryosuke também se sente à vontade para chamá-la de irmã mais velha, embora sua idade mental não seja inferior à de Kurenai, que está à sua frente. Isso mesmo, essa irmã mais velha é uma jounin. Kurenai disse com um sorriso, enquanto estendia a mão para acariciar os cabelos curtos e negros de Ryosuke. Esse menino é tão fofo. Ele deve ser capaz de fascinar muitas meninas quando crescer, não é? Pensou Kurenai. Ryosuke não gosta que outros toquem em seu cabelo, mas se a pessoa em questão for uma irmã mais velha e bonita, aí a história muda. Nossa, a irmã mais velha é incrível, mas com certeza serei mais forte que a irmã mais velha no futuro. Sério? Kurenai se agachou com um sorriso. Então, como estão suas notas na escola? Se suas notas não forem boas, você não conseguirá ser melhor que a irmã mais velha no futuro. Se não falarmos de notas, ainda podemos ser bons amigos, disse Ryosuke, exagerando. Hahaha. Após ouvir as palavras, Kurenai não conseguiu conter o riso ao ver a expressão deplorável de Ryosuke. Qual é o seu nome, garoto? Depois de rir, Kurenai também perguntou. Meu nome é Yagami Ryosuke, e o seu, irmã mais velha? Respondeu Ryosuke. A irmã mais velha se chama Yui Kurenai. Kurenai estendeu a mão e beliscou a bochecha de Ryosuke. Kurenai sentiu que gostava um pouco da sensação. Não, meu rosto vai ficar maior. Ryosuke esfregou a bochecha com a mão e disse, insatisfeito. Não, e o Ryosuke é tão fofo, não tem problema ele ser um pouco mais gordinho. Kurenai disse com um sorriso, achando aquela criança muito interessante. Seria ótimo se ele fosse filho dela. Esqueça. Ela ainda nem tem namorado. É muito cedo para pensar em filhos agora. Ryosuke ainda estava muito confiante em relação à sua aparência. Ele se parece com a mãe. Mizuki é linda, então Ryosuke também é bonito e charmoso, um típico rapaz bonito. Na turma, até Sasuke é ligeiramente inferior a ele em termos de aparência. É uma pena que o desempenho anterior de Ryosuke tenha sido tão ruim. Apesar de ter boa aparência, sua popularidade era muito menor que a de Sasuke. Mas a turma era composta apenas por um bando de pirralhos mimados. Até mesmo as futuras beldades como Hinata e Ino eram apenas crianças pequenas agora. Então, isso não significava nada. Uma irmã mais velha como Kurenai despertou ainda mais o interesse de Ryosuke. O Ryosuke vai para a escola? Perguntou Kurenai de repente. Sim. Ryosuke assentiu com a cabeça. Você não vai se atrasar? Kurenai disse de repente com um sorriso malicioso. Droga. Estava tão entretido conversando com a irmã mais velha e bonita que perdia a noção do tempo. A beleza é realmente um desastre. Ryosuke lamentou em pensamento, mas também se apressou a sair. Adeus, irmã mais velha. Dito isso, Ryosuke aproveitou-se da falta de atenção de Kurenai e a beijou diretamente no rosto. Em seguida, saiu correndo com um sorriso. Esse pirralho. Kurenai tocou a bochecha, sorriu e balançou a cabeça, mas não deu muita importância ao assunto. Apenas uma criança de 10 anos. É impossível para ela pensar de forma distorcida. O outro lado. Ryosuke, ao entrar na sala de aula, também ficou aliviado ao ver que Iruka ainda não havia chegado. Cheguei a tempo. Ao se dirigir ao seu assento e sentar-se, Nara Shikamaru, que estava sentado ao lado no corredor, lançou-lhe um olhar. Dormi demais? Perguntou Shikamaru. A relação entre Ryosuke e Shikamaru é muito boa. O principal motivo é que os dois são frequentemente punidos por ficarem juntos. Foi assim que surgiu o relacionamento. Bem, treinei até muito tarde ontem à noite e quase não consegui levantar hoje. Ryosuke assentiu e disse. Shikamaru olhou para ele com certa surpresa. Obviamente, ele não esperava que Ryosuke treinasse a noite toda. Isso não é típico dele. Parece que você mudou. Shikamaru olhou para ele e disse.
É verdade. Eu me sinto da mesma forma. Sinto que amadureci, disse Ryosuke com um sorriso. Ele sabia que Shikamaru era muito inteligente, mas por mais inteligente que fosse, jamais imaginaria que Ryosuke não tivesse mudado, mas sim despertado a memória de sua vida anterior. Hehe. Contanto que você esteja feliz. Shikamaru deu uma risada mecânica. Nesse exato momento, Iruka também entrou na sala de aula. Então, ambos desviaram o olhar e encararam o pódio à sua frente. Com sono. Após ouvir a palestra de Iruka por um tempo, Ryosuke de repente sentiu mais sono. Droga! Será que o Iruka lançou algum tipo de genjutsu que deixa as pessoas com sono? Ryosuke não conseguiu evitar a lamentação em seu íntimo. Capítulo 9. Não foi fácil chegar ao final da primeira aula. Após o término da aula, Ryosuke adquiriu um grande poder mental instantaneamente. Com um olhar, ele fixou o olhar em Naruto, que estava sentado na primeira fila. Ontem foi o Sasuke, vamos mudar para o Naruto hoje, pensou Ryosuke. Naruto, vamos ao banheiro. Ryosuke foi direto até ele, deu um tapinha no ombro de Naruto e disse: Naruto ficou um tanto lisonjeado, já que era o cara menos querido da turma. Meninos indo ao banheiro juntos é sinal de um bom relacionamento. Isso é bem parecido com o que acontece com as meninas. Você vai? Perguntou Ryosuke. Eu vou. Por acaso, também estou com muita vontade de fazer xixi. Naruto coçou o couro cabeludo rindo, levantou-se rapidamente e saiu alegremente da sala de aula com Ryosuke. Não é difícil entender que se trata apenas de ir ao banheiro juntos, então não há nada para se comemorar. Mas pensando no tratamento que Naruto costumava receber na vila, Ryosuke também entendeu. Naruto é um cara tão legal. Ryosuke olhou para Naruto, que estava rindo baixinho ao seu lado, e se emocionou. Se fosse ele, seu caráter já teria mudado há muito tempo, e ele estaria planejando como destruir a aldeia. Quanto a ser como Naruto, deixando que as pessoas da vila o reconheçam e então, dando seu melhor pela vila. Não precisa nem pensar nisso. Depois de terminarem de usar o banheiro, Ryosuke sorriu e passou o braço em volta do ombro de Naruto. Naruto, somos bons amigos? Naruto olhou para Ryosuke surpreso. Na verdade, a relação entre os dois é normal. Ryosuke não era tão hostil a Naruto quanto outros plebeus, e como Naruto estava isolado, ele não era muito próximo dele. Ocasionalmente, eles eram obrigados a ficar juntos do lado de fora da sala de aula muitas vezes, mas Ryosuke ficava com Shikamaru e os outros na maior parte do tempo. Pode-se dizer que Naruto é apenas um conhecido, não um amigo. Naruto é, na verdade, bastante sensível. Ele consegue sentir a atitude de seus colegas de classe em relação a ele. A maioria o odeia. Apenas alguns poucos não são nem bons nem maus para ele. E Ryosuke é uma das pouquíssimas pessoas que não são nem boas nem más. Mas nesse momento, Ryosuke de repente disse que era um amigo ou algo assim, o que deixou Naruto um pouco confuso. Ele chegou a ter a sensação de que estava sonhando. Somos bons amigos? Naruto perguntou com um pouco de incerteza. É claro que somos os 4 irmãos que serão punidos juntos, disse Ryosuke muito seriamente. 4 irmãos. Ele, Shikamaru, Naruto e Kiba. Mas o número de vezes que Kiba foi punido por ter que se levantar foi muito menor do que o dos 3. E esse tal de Kiba é um tremendo fedorento e, para ser sincero, o relacionamento deles é relativamente normal. Sim, você tem razão. Ao ouvir o que Ryosuke disse, os olhos de Naruto brilharam e ele assentiu com a cabeça. Que bom, então você pode me ajudar no meu turno hoje, e eu te ajudo de novo quando for a sua vez de ficar de plantão da próxima vez, disse Ryosuke com um sorriso. Ok. Naruto concordou sem pensar. Afinal, ele é um bom amigo dele. Prestar auxílio no serviço não é normal? E essa cena chamou a atenção dos alunos que passavam. Eles olharam para Naruto como se estivessem olhando para um tolo. Esse idiota, Ryosuke obviamente não quer estar de serviço, então ele te enganou de propósito. Ryosuke está enganando Naruto de propósito? Claro que não. Ele só não queria que as pessoas entendessem mal que ele estava se aproximando de Naruto deliberadamente para algum outro propósito. Então, ele disse que ajudaria Naruto em serviço na próxima vez, e com certeza o fará. Certo, a aula está prestes a começar, vamos voltar para a sala de aula rapidinho, disse Ryosuke com um sorriso alegre. É claro que ele não ficou feliz porque Naruto concordou em ajudá-lo no trabalho, mas sim porque ele simplesmente conseguiu um fio de cabelo de Naruto e o guardou no depósito de feromônios biológicos. Desta vez, a conversão dele de hoje será usada em Naruto. Naruto, não me decepcione. Você não pode perder para o Sasuke. Ryosuke retornou ao seu lugar, murmurando silenciosamente em seu coração, enquanto retirava os cabelos do depósito e recitava em silêncio conversão. No segundo seguinte, os fios de cabelo dourado em sua mão desapareceram instantaneamente. Ao mesmo tempo, uma luz dourada brilhava diante de seus olhos. Ouro! Ryosuke ficou imediatamente radiante de alegria. Bom, como era de se esperar de Uzumaki Naruto, o primeiro protagonista masculino, Ryosuke estava feliz. Jin. Conversão bem-sucedida. Parabéns ao anfitrião pela entrada de talento. Rei do Jutsu da Lábia nível ouro, encarnação da raposa demoníaca nível ouro, bondade de Azura nível ouro, que achado. Merecedor de ser um dos 2 protagonistas masculinos. Os talentos convertidos de Naruto, como Sasuke, também são 3, todos eles de ouro. Então, o Ryosuke não tinha 7 entradas de talento de nível ouro? Só vou perguntar, quem mais? Ryosuke sentiu-se um pouco inchado. Ele abriu a apresentação das 3 novas entradas de talento e olhou atentamente. Rei da expressão oral nível ouro, suas palavras são naturalmente convincentes. Quanto mais você expressa suas opiniões com o coração, mais fácil é para os outros concordarem. Você é um rei nato da expressão oral.
e persuasão mais 3.000%, afinidade mais 1.000%. Não há muitos atributos, mas o valor é muito alto? Ryosuke olhou para as informações da entrada de talento, rei da liberação oral, e ficou surpreso ao ver que o valor dessa entrada era de 3.000%, 30 vezes maior. Isso era algo que ele nunca tinha visto antes. No entanto, essa entrada de talento não melhora diretamente a eficácia em combate. Isso só aumenta sua capacidade de persuasão e afinidade. O primeiro aspecto facilita a concordância das pessoas com o que ele diz e transmite a sensação de que suas palavras falam ao meu coração. Isso permite que Ryosuke se torne mais amigável aos olhos dos outros. Resumindo, isso melhora a primeira impressão que as pessoas têm dele. Mas se for alguém que o detesta particularmente, esse atributo de afinidade provavelmente também não ajudará. Afinal, 10 vezes 0 continua sendo 0. E 10 vezes negativo, mais negativo? Não é ruim, mas não pareço ser o tipo de pessoa que fala de forma muito convincente. Será que consigo alcançar o efeito do Naruto se minha capacidade de persuasão aumentar 30 vezes? Ryosuke pensou consigo mesmo. Pode-se dizer que a entrada de talento foi bastante satisfatória. Não é ruim, mas não o suficiente para impressionar Ryosuke. Então ele olhou para a próxima entrada de talento, Encarnação da Raposa Demoníaca? Capítulo 10. A encarnação da raposa demoníaca pode-se perceber à primeira vista que está relacionada à raposa de 9 caudas no corpo de Naruto. Naruto é o Jinchuriki da besta de cauda mais poderosa, a 9 caudas. Naruto sempre foi chamado de menino raposa demônio na vila. É a encarnação da raposa demoníaca nível ouro, você é a encarnação da raposa maligna no mundo. Sua existência causa medo nas pessoas ao seu redor. Seu poder é suficiente para trazer desastre ao mundo. Sua existência é um terrível desastre natural. Chakra mais 1500%. Poder ninjutsu mais 500%. Habilidade adicional. Percepção do bem e do mal. 15 vezes mais chakra, 5 vezes mais poder de ninjutsu. E existe ainda uma habilidade adicional. A percepção do bem e do mal. Se Ryosuke se lembra corretamente, a capacidade de discernir o bem do mal é uma habilidade da raposa de 9 caudas. Ele consegue perceber as mudanças emocionais das pessoas ao seu redor, sejam pensamentos bons ou ruins. Tudo fica claro num relance. Ryosuke experimentou e descobriu que a maioria dos alunos da turma tinha pensamentos positivos a seu respeito. Apenas um número muito pequeno de meninos nutria alguns pensamentos ligeiramente maldosos em relação a ele. Mas não muitos. Provavelmente porque tinham inveja da sua beleza. Ele não pode evitar ser bonito. A bondade de Naruto para comigo é imensa? É muito fácil fazer amizade com esse cara, não é? Ryosuke olhou para Naruto no banco da frente. A gentileza de Naruto para com ele era a maior de toda a turma. E então havia Nara Shikamaru. Para surpresa de Ryosuke, Sasuke também demonstrou certa gentileza para com ele. Ele achava que Sasuke não conseguia gostar de ninguém, mas descobriu que ele também é muito bondoso no fundo. Mas esse cara realmente tem intenções maliciosas contra mim, o que eu não esperava. Ryosuke lançou um olhar para o colega de carteira ao lado. Esse pirralho o convidou para brincar juntos depois da escola ontem. Ele não esperava que o odiasse em seu coração. Quem disse que as crianças são inocentes em suas mentes? Mas este é o mundo precoce de Naruto, então é compreensível. A capacidade de discernir entre o bem e o mal é bastante útil. O importante é que isso não consome chakra. Falando sobre o consumo de chakra, Ryosuke também descobriu algo ontem à noite. Ele não passou a maior parte do seu chakra praticando ninjutsu antes? Mais tarde, ele descobriu que sua velocidade de recuperação de chakra estava um pouco rápida demais. Você deve saber que normalmente a velocidade de recuperação de chakra dos ninjas é quase a mesma. Geralmente ninguém é mais rápido ou mais lento, a menos que tenha uma constituição especial. Por exemplo, como Senju Hashirama, ou um Jinchuriki com uma bateria externa superdimensionada, também conhecido como a besta com cauda. Para a maioria dos ninjas comuns, a velocidade de recuperação do chakra não é ruim quando não estão sob o efeito de drogas. O Ryosuke anterior também pertencia a essa categoria. Embora ele tenha recebido sangue da família Uchiha ontem, os Uchiha possuem o olho sábio, não o corpo sábio. Com exceção de Uchiha Madara, a reencarnação de Indra, a eficiência de recuperação de chakra dos outros Uchihas não é muito superior à dos ninjas civis. Mas Ryosuke descobriu que sua velocidade de recuperação de chakra era cerca de 10 vezes maior do que antes. Ele ficou perplexo a princípio. Foi somente mais tarde que ele percebeu que a eficiência do refinamento de chakra na entrada de talento a espírito da vingança não apenas aumentava a eficiência do refinamento de chakra, mas também a eficiência da recuperação. O chakra de um ninja comum se recupera em torno de 10% por hora. A recuperação completa leva cerca de 10 horas. Isso ainda se aplica no caso de haver comida suficiente. E Ryosuke também estava originalmente nesse nível, mas agora ele precisa apenas de 1 hora, ou até menos. Em cerca de 50 minutos, ele pode ser restaurado ao seu estado perfeito, mais de 10 vezes mais rápido que o original. Muito poderoso. Essa velocidade de recuperação. Senju Hashirama provavelmente é semelhante a ele nesse aspecto, certo? Claro, também é possível que Ryosuke tenha subestimado Hashirama. Talvez a velocidade de recuperação dele seja ainda maior do que a dele próprio. Mas, independentemente do que aconteça com essa velocidade de recuperação, contanto que a quantidade de chakra se mantenha, Ryosuke provavelmente não ficará sem chakra no futuro. A encarnação da raposa demoníaca aumentou o chakra de Ryosuke em 15 vezes. Originalmente, a quantidade de chakra de Ryosuke já havia atingido 0,8 unidades. Isso ocorre no caso de um aumento de 10 vezes. Sua quantidade básica de chakra é de apenas cerca de 0,073 unidades. Adicionando mais 15 vezes, seu chakra atingiu diretamente 1,825 unidades.
Arredondando para cima, isso dá 1,83 unidades de chakra. Ultrapassou em muito nível de um jounin comum. Uma quantidade tão grande de chakra, além de uma taxa de recuperação de 17% a cada 10 minutos. Basicamente, contanto que ele não use ninjutsu em escala super grande, ele pode lutar normalmente e se transformar diretamente em uma máquina de movimento perpétuo. Mas o consumo e a recuperação dos chakras consomem a energia das células do corpo. Portanto, a máquina de movimento perpétuo é apenas teórica. O fato é que se Ryozuki realmente lutar dessa forma, ele só se esgotará. Mas mesmo que ele não consiga se transformar em uma máquina de movimento perpétuo, a resistência de Ryozuki em combate é dezenas de vezes maior que a de outros ninjas do mesmo nível. Quando o oponente usa um ninjutsu, ele pode usar dezenas de ninjutsus. Essa vantagem é ótima. Sem mencionar que o ninjutsu de Ryozuki também é 10 vezes mais poderoso. O ninjutsu de nível C se aproximará do ninjutsu de nível S em termos de poder destrutivo. Isso pode assustar as pessoas até a morte. Não preciso aprender mais alguns ninjutsus rapidamente, ou sempre terei a sensação de que este talento foi um desperdício, pensou Ryozuki. Ryozuki está muito satisfeito com a entrada do talento, a encarnação da raposa demoníaca, mas o que Ryozuki realmente anseia é pela última entrada, a misericórdia de Asura. Afinal, quando se trata de Asura, basta olhar para a entrada de talento de ontem, o ressentimento de Indra, que é definitivamente mais forte do que as duas entradas anteriores. É bem provável que o corpo sábio esteja envolvido. É bondade de Asura nível ouro, o bondoso Asura sempre almeja trazer paz ao mundo com suas próprias mãos. Sua inocência e bondade podem contagiar os outros, mas às vezes isso também lhe traz problemas. Em seu coração ele também possui o poder de mudar o mundo. Condicionamento físico mais 1000%. Resiliência mais 1000%. Afinidade com a natureza mais 1000%. Chakra mais 1000%. Vem com corpo de sábio. Ryozuki já estava mentalmente preparado. Mas depois de ver os atributos desse talento, ele não pôde deixar de ficar atônito por alguns segundos. Então ele não conseguiu conter um suspiro de espanto. Uá, tão forte! Capítulo 11. Os atributos adicionados pela entrada de talento bondade de Asura podem ser descritos como bastante medianos. Os 4 atributos numéricos são todos 1000% e abrangem todos os aspectos do corpo. O condicionamento físico é a base do corpo. Sem condicionamento físico suficiente, uma pessoa não consegue ser forte. A resiliência também está incluída, ou se trata apenas de recuperação física pura. Isso ainda inclui a capacidade de autocura, recuperação dos chakras e assim por diante. Ryozuki teria que tentar ele mesmo para obter a resposta. Quanto à afinidade com a natureza, isso é temporariamente inútil. Mas se Ryozuki quiser aprender o modo sábio no futuro, esse atributo será muito útil. Com uma afinidade com a natureza 10 vezes maior, isso não só acelera o processo de aprendizado do modo sábio, como também melhora a eficiência da sua ativação. Resumindo, a velocidade com que ele absorve energia natural é muito maior do que a dos outros. Além disso, a energia natural está mais próxima dele, e ele não se magoaria facilmente caso cometesse um erro. E a afinidade com a natureza pode aumentar a benevolência dos animais na natureza para com ele. Quanto a saber se isso inclui as bestas com cauda, é impossível afirmar com certeza neste momento. E é desnecessário dizer nada sobre os chakras. Já apareceu 2 vezes nas anteriores entradas de talento. Desta vez, já é a 3ª vez que aparece. Em conjunto, isso aumenta a quantidade de chakra de Ryozuki em 30 vezes. Isso faz com que o chakra atual de Ryozuki chegue a 2,2 unidades. Atingiu a quantidade padrão de chakra para um jounin de elite. Pelo menos em termos de quantidade de chakra, Ryozuki atingiu o nível de um jounin de elite. Mas, chakra não representa força. Naruto possuía muito chakra no início, mas sua força ainda não era muito boa. O chakra é essencialmente um tipo de energia, e é preciso aprender a usar essa energia para exercer o poder correspondente. E agora, o ninjutsu aprendido por Ryozuki, além da técnica básica dos 3 corpos, é apenas uma liberação de água de rank C, técnica da bacia da cachoeira. Mas o ninjutsu pode ser aprendido, então não há motivo para preocupação. Finalmente, trata-se do corpo sábio associado a esta entrada de talento. Após a entrada de talento ter sido equipada em Ryozuki, ele já sentiu as mudanças físicas. Não é uma mudança intensa, mas sim sutil. A transição leva algum tempo, mas ele não terá que esperar muito. Ryozuki sente que após dormir à noite, seu corpo sábio consegue se integrar completamente ao seu físico atual. Mesmo assim, Ryozuki ainda consegue sentir que o chakra em seu corpo está aumentando lentamente. Isso significa que a atividade celular de Ryozuki está aumentando. Sua essência vital está evoluindo. Um corpo sábio e uma boa forma física são, na verdade, 2 conceitos diferentes. Os proprietários do corpo sábio não necessariamente possuem um forte condicionamento físico, mas eles podem viver mais tempo, se recuperar mais rapidamente de ferimentos e até mesmo ser imunes a todos os tipos de venenos e doenças. Essas são as configurações padrão do corpo sábio. E essa é, na verdade, a evolução da vida. Assim como os humanos evoluíram de células únicas para multicelulares, depois gradualmente evoluíram para mamíferos e finalmente se tornaram o único senhor inteligente deste planeta. A evolução é um processo necessário para a sobrevivência de uma espécie. E neste momento, essa evolução está acontecendo com Ryozuki. E o tempo necessário foi reduzido inúmeras vezes. Foi como se lhe tivessem imposto algo.
Sinto-me tão confortável e um pouco sonolento. Ryosuke bocejou. Ele não tinha certeza se estava com sono porque não havia descansado bem na noite anterior ou por causa das mudanças que seu corpo estava passando. Mas agora ele queria mesmo voltar a dormir. Então, Ryosuke deu uma olhada no professor que estava no pódio. O professor desta aula não é Iruka, mas sim outro personagem, Mizuki. Em comparação com Iruka, que é sério e responsável, Mizuki é mais relaxado. E ele é o professor predileto de pessoas como Ryosuke. Mizuki basicamente não se importava se estava prestando atenção na aula ou se estava dormindo. Então vou dormir durante uma aula. Ryosuke deitou-se sobre a mesa e adormeceu rapidamente. Ryosuke, acorde. Atordoado, Ryosuke sentiu que alguém o estava empurrando. Então, acordou esfregando os olhos. Acontece que Shikamaru estava parado bem na frente dele. As aulas já terminaram? Perguntou Ryosuke. Shikamaru olhou para ele com os olhos, sem palavras. Não, a aula está prestes a começar. Esta aula é a aula do professor Iruka. Ok. Ryosuke esfregou os olhos e disse para Shikamaru, eu estava com muito sono agora há pouco, obrigado por me acordar, Shikamaru. Shikamaru assentiu casualmente com a cabeça e voltou para o seu lugar. Logo depois, Iruka entrou na sala de aula. Ele viu Ryosuke, com os olhos sonolentos, de relance e balançou a cabeça em secreta decepção. Muito bem, todos vocês, voltem aos seus lugares e sentem-se. Vamos começar a aula. Nesta aula vamos falar sobre 3 técnicas básicas. Iruka bateu no quadro negro e disse a todos, já abordei quase tudo o que precisava para falar sobre as 3 técnicas básicas. Esta aula serve principalmente para verificar se todos aprenderam a técnica de transformação. Em seguida, a pessoa cujo nome eu informar virá até aqui para fazer uma demonstração. Verificando o progresso da técnica de transformação, Ryosuke olhou inconscientemente para Naruto, que estava na primeira fila. Esse cara. Será que ele usaria técnicas de sedução aqui? Em pouco tempo, Iruka leu os nomes dos alunos da turma um por um, e aqueles cujos nomes foram lidos também se apresentaram para mostrar seu progresso na aprendizagem. Esses alunos de famílias renomadas geralmente obtiveram notas altas. Os resultados dos estudantes de origem civil são mistos. Alguns obtiveram notas altas, mas não muitos. A maioria deles mal chegou à linha de ultrapassagem. Em seguida, Yagami Ryosuke. Iruka leu a lista. Ryosuke levantou-se de seu assento e caminhou em direção ao pódio da frente. Ryosuke, vamos lá. Ao passar por Naruto, Naruto também cumprimentou Ryosuke com entusiasmo. Ryosuke também assentiu com a cabeça e então parou em frente a Iruka. Relaxem, não fiquem muito nervosos. É como um treino normal, disse Iruka. Iruka-sensei, eu também não estou nervoso, disse Ryosuke. Então vamos começar. Iruka assentiu. É melhor não ficar nervoso, mas com base no que ele sabe sobre Ryosuke, resta saber se sua técnica de transformação será bem sucedida. Mas no segundo seguinte, Iruka olhou surpreso para Ryosuke, que havia se transformado nele mesmo num piscar de olhos, e não conseguiu conter os olhos. Capítulo 12. Bum! Uma fumaça branca se dissipou. Ryosuke voltou à sua forma original. Está tudo bem, professor Iruka? Perguntou Ryosuke. Iruka sentiu inconscientemente e olhou para Ryosuke à sua frente com um olhar reconfortante. Na visão de Iruka, até mesmo a aparência sonolenta de Ryosuke antes devia ser consequência do treino até tarde da noite anterior, e não de ter assistido a TV até tarde como ele havia pensado. Esse garoto está se esforçando muito e treinando em silêncio. Eu fui quem o culpou injustamente antes. Iruka pensou, sentindo-se um pouco envergonhado por ter sido tão preconceituoso antes. Ryosuke, nota máxima. Iruka anunciou em voz alta os resultados de Ryosuke, depois olhou para ele com alívio e disse, continue se esforçando no futuro, o professor acredita que você consegue. Ryosuke achou que Iruka talvez tivesse entendido algo errado, mas ele não tomaria a iniciativa de explicar. Então, professora, eu vou descer primeiro. Ryosuke disse isso, depois se virou e voltou para o seu lugar. No caminho, outros alunos o olhavam com olhos surpresos. Era como se o estivessem conhecendo pela primeira vez. Quando Ryosuke voltou para o seu lugar e se sentou, seu colega de carteira também o olhou surpreso e disse, Ryosuke, como você ficou tão proficiente na técnica de transformação de repente? De repente, esse é o resultado do meu trabalho árduo, disse Ryosuke com leveza. Acontece que o que você disse sobre praticar é verdade. O colega de carteira ficou ainda mais surpreso. Claro, disse Ryosuke. Shikamaru olhou para Ryosuke com um olhar pensativo. Parecia ter entendido algo. Ryosuke, você encontrou seu propósito na vida? Pensou Shikamaru. Nessa turma, a atuação que mais chamou a atenção foi, sem dúvida, a de Ryosuke. Nem mesmo Sasuke, que também tirou nota máxima, conseguiu superá-lo. Afinal, um bom aluno é aquele que tira nota máxima sempre. E o outro era um antigo canalha que de repente tirou nota máxima. Qual deles chama mais a atenção é algo óbvio. Naruto, conto com você para a tarefa de hoje. Ainda tenho algo a fazer. Da próxima vez, te pago um ramen. Eu vou primeiro. Depois da aula, Ryosuke encontrou Naruto, disse algo para ele e saiu às pressas. E Naruto também coçava a cabeça com um sorriso, ainda muito feliz. O Ryosuke me convidou para comer ramen, foi ótimo. Naruto estava secretamente animado. Afinal, já faz um tempo que ele não come um delicioso ramen do Ishiraku. O principal motivo é que as despesas de subsistência deste mês já foram praticamente todas gastas. E o ramen do Ishiraku também não é barato. O dinheiro que sobrou só dá para ele comer macarrão instantâneo todos os dias. Idiota. Depois de ser vendido, ele ainda está contando o dinheiro. Nesse instante, uma voz dissonante surgiu repentinamente por trás. Naruto olhou para trás e percebeu que era um aluno do sexo masculino na sala de aula. O que você está olhando, raposinha? A outra pessoa lançou um olhar feroz para Naruto. Naruto, que até então estava muito feliz, também mudou de expressão, baixou a cabeça em silêncio e cerrou os punhos. Droga!
É aquele olhar de novo. Por que eles são sempre assim? Obviamente eu não estou errado. Naruto sentiu como se alguém tivesse agarrado seu coração. Seu peito estava apertado, ele se sentia desconfortável e não conseguia respirar. Nesse momento, uma voz fria se fez ouvir. Ei, sai da frente, sai da frente. Com as mãos nos bolsos, Sasuke olhou friamente para o garoto com um semblante indiferente. O garoto que até então se mostrava muito arrogante, ao se deparar com Sasuke, o aluno mais experiente da turma, perdeu sua postura anterior num instante. Ele rapidamente se levantou e deixou Sasuke passar. Fracote, o que você ainda está fazendo aqui? Sasuke o ignorou, caminhou diretamente à sua frente e então olhou para Naruto, que estava parado ali imóvel, parecendo um pouco chateado. Se alguém se atrevesse a falar com ele daquele jeito, ele com certeza lhe daria uma lição. Mas Naruto não disse uma palavra. E não é que ele ficou em último lugar na turma, realmente inútil? Sasuke parecia enojado. Seu desgraçado do Sasuke, estou feliz em ficar aqui parada. O que você pode fazer? Naruto ergueu a cabeça e falou com ferocidade para Sasuke. Idiota. Sasuke lançou um olhar indiferente para Naruto, depois contornou e caminhou em direção à saída da sala de aula. Ei, Sasuke peidorreiro, quem você pensa que é para chamar de idiota? Gritou Naruto, incrédulo. No entanto, Sasuke deixou de dar atenção a Naruto e saiu da sala de aula imediatamente. Tique. Maldito Sasuke, ele só sabe fingir indiferença o dia todo. Naruto emitiu um bip suave. Ele não sabe porquê, mas quando outras pessoas o repreendem e o odeiam, Naruto simplesmente suporta em silêncio, perguntando-se repetidamente o porquê em seu coração. Mas se fosse Sasuke, ele não pareceria se sentir tão desconfortável, mas não conseguiu evitar responder. Depois que tudo acabou, ele ainda se sentia um pouco feliz no coração. Muito estranho. Voltei. Ryosuke correu para casa, trocou os chinelos na entrada e subiu as escadas apressadamente. Esta criança. Mizuki olhou para o filho, que desapareceu num piscar de olhos, e balançou a cabeça com um sorriso. Seu filho, que sempre fora preguiçoso, tornou-se ativo nesses 2 dias. Mas a personalidade das crianças muda com o tempo. No segundo andar, na sala de armazenamento, Ryosuke vasculhou a pilha de coisas deixadas por seu pai e finalmente encontrou um pergaminho que registrava a técnica do clone das sombras, em meio a uma pilha de pergaminhos. Achei. Os olhos de Ryosuke brilharam, e ele pegou o pergaminho. Contanto que eu tenha aprendido o clone das sombras, quando chegar a hora de aprender conhecimentos como ninjutsu, posso deixar o clone das sombras me substituir no treinamento. Quanto a mim, só preciso praticar taijutsu e refinar meu chakra. De qualquer forma, o pai de Ryosuke também era um jounin especial. Conhecer a técnica de clone das sombras também é normal. É que esse pergaminho estava empilhado nessa pilha de relíquias, e o Ryosuke de ontem estava tão empolgado que se esqueceu dele. Mas hoje, ele finalmente se lembrou da existência desse pergaminho. Então voltou correndo às pressas. A técnica do clone das sombras é um ninjutsu de nível B e não é fácil de praticar, mas acabei de obter o corpo sábio, e minha capacidade de aprender ninjutsu deve melhorar em comparação com antes. Não importa, vamos experimentar primeiro. Com o pergaminho da técnica do clone das sombras em mãos, Ryosuke retornou ao seu quarto. Para praticar a técnica do clone das sombras, ele não precisa sair de casa, pode praticá-la em seu quarto. Os requisitos para o local são muito baixos. Capítulo 13. No quarto, Ryosuke desdobrou o pergaminho da técnica do clone das sombras, ativou seu Sharingan de 2 tomoes diretamente e copiou o conteúdo acima. Descobri que esse método é usado para separar o chakra e criar o clone das sombras. Ryosuke percebeu de repente. O próximo passo é tentar usar com sucesso a técnica do clone das sombras. Isso é mais difícil. Para um ninja com talento mediano em ninjutsu, levará pelo menos de 10 dias a meio mês para progredir na prática deste ninjutsu de nível B. Se o talento deles em ninjutsu for bom, então poderá ser usado em apenas 2 ou 3 dias. Só um verdadeiro gênio consegue aprender com apenas algumas práticas. E a julgar pelo resultado do treino de Ryosuke com a técnica da bacia da cachoeira ontem, seu talento em ninjutsu pode ser considerado apenas um pouco acima da média. Ainda há um longo caminho a percorrer antes que ele possa ser considerado um gênio, mas comparado ao seu talento outrora medíocre, houve uma melhora considerável. Aparentemente, isso se deve a Kekkei Genkai Ushira. E agora, Ryosuke está de volta com o corpo sábio. Portanto, seu talento deve ter melhorado novamente, mas ele não sabe quanto tempo levará para aprender ninjutsu de nível B, que é um nível superior ao ninjutsu de nível C. 2 dias? Ou 3 dias? Técnica de clone das sombras. Ryosuke rapidamente formou os selos com ambas as mãos. Os 6 selos levaram mais de 2 segundos para serem completados. Bum! Uma nuvem de fumaça branca subiu ao lado dele. Quando a fumaça branca se dissipou, não havia nada lá dentro. Fracassado. Ryosuke não ficou desapontado. É normal falhar na primeira vez. Se ele conseguir de imediato, será irrazoável. Continuar. De qualquer forma, se a técnica do clone das sombras não for bem sucedida, ela não consumirá muito chakra. Além disso, a incrível capacidade de recuperação de Ryosuke permite que ele treine por longos períodos sem se preocupar com o cansaço. Em seguida, Ryosuke começou a usar constantemente a técnica do clone das sombras. Ele começou às 4 horas quando chegou em casa. Mizuki o chamou para jantar, e depois de 1h30, o próprio Ryosuke já não sabia quantas vezes havia usado a técnica do clone das sombras. Mas o melhor resultado que ele conseguiu até agora foi nada mais do que um mini clone das sombras que nem sequer conseguia ficar em pé.
Após descer para jantar, Ryosuke retornou ao seu quarto no andar de cima para continuar praticando a técnica do clone das sombras. Após praticar por mais 2 horas, Ryosuke finalmente conseguiu criar um clone das sombras de tamanho normal. Acontece que o clone das sombras mal durou alguns segundos antes de se dissipar com um estrondo. Sem falar no fracasso, também desperdiçou muito do chakra de Ryosuke. Esquece, primeiro vou ao quintal subir em árvores. Quanto à técnica do clone das sombras, devo praticar amanhã. Após praticar ninjutsu repetidamente, Ryosuke também se sentiu um pouco entediado. Ele não é o tipo de pessoa que consegue se conter e fazer apenas uma coisa. É difícil para ele fazer isso por 3 horas e meia desse jeito. Mas o chakra no corpo de Ryosuke ainda é muito abundante. Isso se deve não apenas ao aumento de 10 vezes na capacidade de recuperação de chakra, mas também ao fato de o corpo sábio que Ryosuke está obtendo atualmente ter proporcionado a ele uma capacidade de recuperação de chakra ainda melhor. A sobreposição dos dois permite que Ryosuke pratique até hoje, e o chakra em seu corpo ainda é muito abundante. Ele nem sequer se sentia fisicamente cansado. Isso também pode ter alguma relação com o aumento da aptidão física proporcionado pela entrada de talento Bondade de Azura? Ryosuke agora pode basicamente confirmar que o efeito de recuperação do aumento do condicionamento físico não tem nada a ver com chakra. Por enquanto, só se pode constatar que o efeito de recuperação da força física foi de fato melhorado. Quanto aos outros aspectos, ele precisa continuar observando. Ah, que sono! Na sala de aula, Ryosuke bocejou e estava tão atordoado que nem conseguia manter os olhos abertos. Afinal, ele estava muito agitado na noite passada, então voltou a sofrer de insônia. Embora estivesse mentalmente cansado, não se sentia fisicamente cansado de forma alguma. Por um lado, isso se deve ao poder de recuperação 10 vezes maior. Mesmo que Ryosuke tenha dormido apenas cerca de 3 horas, isso é suficiente para recuperar as forças físicas gastas treinando até a meia-noite da noite anterior. Por outro lado, também foi devido a uma noite de evolução. Agora o corpo sábio de Ryosuke está completamente formado. O chakra básico em seu corpo aumentou mais de 10 vezes, atingindo cerca de 1,2 unidades. Este é apenas o chakra básico. Ryosuke também possui vários aprimoramentos de chakra provenientes de suas habilidades, que amplificam o efeito em até 35 vezes. Num único golpe, o chakra real de Ryosuke atingiu a impressionante marca de 43,2 unidades. Embora isso ainda esteja muito longe das 100 unidades que Naruto tinha quando se formou. Mas o corpo sábio de Ryosuke não parou de evoluir. Na verdade, o corpo sábio atual de Ryosuke só pode ser considerado um corpo sábio primário. Existem 3 níveis de corpo sábio: primário, intermediário, avançado e sábio dos 6 caminhos. O corpo sábio de Senju Hashirama é considerado um corpo sábio avançado. O lendário ancestral ninja, sábio dos 6 caminhos, possui o nível máximo do corpo de sábio e é o ancestral do corpo de sábio. Quanto ao Otsutsuki Kaguya, isso já é outra constituição. Não está claro qual é o nome disso. De qualquer forma, o corpo sábio é de qualidade superior a esta. Se o corpo sábio primário de Ryosuke puder evoluir para o corpo sábio intermediário, então seu chakra aumentará em cerca de 10 vezes com base nisso. E o corpo de sábio avançado é 10 vezes maior que o corpo de sábio intermediário. Ryosuke tem apenas 10 anos de idade e seu corpo ainda está em fase de crescimento. Quando ele se tornar adulto, o chakra em seu corpo certamente aumentará. Naquele momento, o chakra estará pelo menos 10 vezes mais elevado do que está agora. Ou seja, mesmo que o corpo sábio principal de Ryosuke não melhore mais, contanto que ele se torne adulto, seu chakra atual ainda aumentará 10 vezes. O que isso significa? Sua quantidade de chakra será de pelo menos 500 unidades. No entanto, o poder restaurador do corpo sábio e das entradas de talento parece ter pouco efeito na recuperação do poder mental. Tanto que Ryosuke não está fisicamente cansado, mas sente muito sono e está mentalmente exausto. Preciso aprender a técnica do clone das sombras o mais rápido possível. Quando chegar a hora de praticar ninjutsu, posso delegar a tarefa a um clone das sombras e não ficarei tão cansado. E quanto à fadiga após o clone das sombras ser dissipado? Ryosuke possui 10 vezes mais preparo físico e o corpo sábio primário. Que tipo de dano isso pode lhe causar? Até mesmo Uzumaki Naruto, que não possui um corpo sábio autêntico, consegue suportar a fadiga. Que tal alguém com um corpo sábio autêntico como Ryosuke? Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!